Gente, nós vamos começar aqui. Na verdade, vai ser o Rudá Hit, que vai... A Luciana ficou doente, me chamou a atenção. O Rudá que vai substituir a Luciana. Então, eu vou pedir para a Tânia, que já está aqui sentando, né? A Rosa também já chegou. Então, vocês podem, por favor, entrando aqui na... Por favor, o Frei Olávio Dotto. Frei Olávio, está por aí? Dotto. Ele estava aqui. Cadê o Frei Olávio? Meu Deus do céu, mas ele estava aqui com a turma inteira. Então vai. Tá bom. Tânia Cristina Teixeira, economista graduada na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Master DEA da Universidade de Valência. É doutora em Economia Aplicada pela Universidade de Valência, na Espanha. Hoje é professora da PUC Minas Gerais dos cursos de Economia, Direito e Turismo. É presidente da Associação dos Docentes da PUC de Minas e participou do evento Economia para o Bem Comum, do Vaticano. Atualmente é pesquisadora do Nutra Proex PUC Minas, com publicações dos trabalhos para estas duas entidades, entre outras. Rosa Maria Marques é economista pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade de São Paulo, PUC, São Paulo, doutora pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, fez doutorado na Faculté de Sciences Économiques de la Université Pierre Mende, de France, é isso? De Grenoble. E na Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professora titular da PUC. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economias Políticas e integrante da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. Foi presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde. É autora de Proteção Social e o Mundo do Trabalho e do livro Automação Microeletrônica e o Trabalhador. É coautora de Formação Econômica do Brasil. O Frei... Olávio José Dotto. Não está. Bom, gente, vamos começar, porque o Frei... Bom, boa tarde ou boa noite. Eu gostaria de fazer só duas questões bem rápidas aqui e iniciar esse debate. O primeiro é recordar que a metodologia que a gente pensou para esse evento nos 2 dias é que num período nós teríamos, como nós estamos terminando agora essa mesa, nós teríamos um painel de provocação que pudesse alimentar a discussão do segundo momento, que são as rodas de conversa. Ou seja, nós, dentro de uma metodologia freiriana, imaginamos que o grande momento de reflexão e de elaboração do que vai ser depois a nossa contribuição brasileira no encontro de Assis, e também um start para a discussão no Brasil todo, são as rodas de conversa. Então, a primeira questão é lembrá-los que as rodas ocorrerão no 5º andar aqui da PUC, nas salas 501, depois nós vamos informar aqui claramente em sequência. Nós teremos 5 rodas de conversa que vocês se inscreveram, quando se inscreveram, definiram o tema que vocês estavam escolhendo, e uma das rodas vai ocorrer aqui. Elas vão ocorrer das 8 às 10 da noite, hoje, e amanhã à tarde. Só lembrando que esse, portanto, é um momento essencial, é o centro da elaboração nossa aqui, né?
para que a gente não tenha apenas um evento mais passivo de vocês, mas tenha uma participação ativa na elaboração. Como nós avançamos demais no tempo, essa é a segunda questão, nós estamos, então, suprimindo o debate, porque, justamente, nós queremos que a reflexão se dê na roda de conversa, e amanhã, se for o caso, a gente faz o ajuste dos debates com as pessoas que estiveram aqui. Está claro, então? Não se esqueçam das 8 às 10. Vocês têm compromisso das 8 às 10. Né? Bom, eu vou começar, então, passando para a professora Rosa Maria, e em seguida a professora Tânia, para fazer a sua apresentação. 20 minutos, é possível? Então, está aqui, por favor, professora. Bom, boa noite a todos e a todas. Peço desculpas para quem eu estou dando as costas. Tá, tentarei. Não, eu queria deitada, mas como não dá, vou ficar sentada. Atualmente cansada. Não é muito confortável, mas... Não posso fazer de pé porque eu tenho que ler aqui algumas coisas. Como não tem mesa, vai ficar difícil. Mas, primeiro, dizer que... Eu vou dizer o óbvio, né? Que esse encontro não só é necessário, como é alentador, né? Pelo menos para mim. A gente estava conversando com um colega de que este ano está demais, né? E estou vendo ali o Ladislau, tive com o Ladislau semana passada em Brasília, e eu falei na mesa que eu estava, né, que é uma loucura. Um dia o Lula está livre, no outro dia, golpe na Bolívia. E eu tinha acabado de voltar da Bolívia, então foi tremendo. Tá? Bom, o tema dessa mesa é bases para a construção de um novo currículo para os cursos de economia. E eu confesso que eu acho muito difícil esse tema. É mais fácil eu discutir as bases para a construção de um novo mundo do que as bases de um novo currículo para os cursos de economia. E espero poder explicar por que eu acho disso, né? Porque, vejam, atualmente, 2019, a quase totalidade dos cursos de economia contempla em seus currículos apenas uma leitura do que seja economia, estando alinhada essa quase totalidade ao pensamento do mainstream. Significa dizer que a economia que é apresentada é a economia convencional, ou que nós chamamos de economia neoclássica, que fundamenta o pensamento neoliberal, que todos nós sabemos o que é, né? A primazia do mercado, um Estado cada vez menor, a flexibilização completa das relações, o que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil, principalmente no que se refere às relações de trabalho, né? Mas, além de apresentar apenas uma visão de economia, apresenta essa visão como uma verdade inconteste e imutável. Não dá para aumentar o som? Eu acho que seria mais interessante do que toda vez dizer que eu tenho que falar no microfone. Tá? Veja, não por acaso esses cursos, eles apresentam a economia no início, né? No primeiro semestre, apresento para os alunos que estão entrando, dizendo que a economia é a ciência que estuda como otimizar os recursos escassos frente a necessidades crescentes. Isso está em qualquer manual. Em qualquer manual. Veja, essa definição, uma ciência que busca otimizar os recursos escassos às necessidades crescentes, se aplica a qualquer momento da história da humanidade, pois os recursos sempre são escassos, é óbvio, certo? E, dizendo dessa maneira, essa definição não nos ajuda em absolutamente nada. Minha colega aqui do Corecon de Minas Gerais está concordando, né? A outra definição que eu aprendi há décadas atrás, não vou dizer quantas, tá?
diz que é a ciência que estuda como os homens se organizam para produzir e distribuir a riqueza, ou a produção, o resultado dessa organização. Tá? Essa definição é completamente diferente, pois se fundamenta no fato de que, a cada período, temos um modo de produção dominante, pode haver vários modos, mas um é dominante, né? E a esse modo de produção corresponde determinadas relações de produção e um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas. Essa é uma visão que não é ahistórica, ela é, portanto, voltada a um determinado período. Nós não confundimos aqueles que seguem esse tipo de definição de economia, não temos a pachorra de tentar analisar o a partir das relações capitalistas. E também não temos a pachorra de dizer que o capitalismo vai se manter ad eternum. Tá? A história teria terminado e se manteria ad eternum. Né? É claro que essa definição, além de levar em conta que está circunscrita a um determinado momento histórico da humanidade, né, tem que ainda levar em conta se o país em análise está no centro ou na periferia da economia mundial, por exemplo. Tá? Esse entendimento de economia é uma definição, essa definição, portanto, vai garantir o entendimento pleno de economia como ciência social. A outra, não. Tá? Onde o modo de produção e análise é entendido como algo datado e não eterno. A abordagem das diferentes leituras da economia capitalista, pessoal, foi garantida na Resolução 11 de 1984. Nós estamos em 2019. Tá? Em 84, já no bojo da luta democrática, os vários cursos de economia desse país, com seus economistas, seus dirigentes, seus militantes, trabalharam, fizeram uma série de encontros e lograram tirar uma resolução que garantia que, no mínimo, teria que ser apresentada todas as visões no curso de economia. De lá para cá, volto ao início da minha fala. Eu tenho que ir mais rápido, né? Porque senão os 20 minutos passam rápido. Ah, então você é ótimo. Então tá bom. Mas então, pessoal, de lá para cá é uma minoria que segue a resolução. Claro que muitas vezes dizem até que seguem. Colocam lá no finalzinho do curso alguma coisa chamada de história de pensamento econômico, onde está tudo num saco só e apresentam o quê? O mainstream de cabo a rabo. Tá? Bom, naquele momento, nós criamos uma associação, você deve estar recordada, a ANGE, né? Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas. E, como diz a ANGE, essa resolução, ela introduzia o pluralismo nas faculdades de economia, isto é, a diversidade de leituras e interpretações teóricas, metodológicas e analíticas do saber econômico. Portanto, eu iniciaria dizendo o seguinte: a primeira coisa que nós temos que fazer é garantir o retorno da pluralidade no campo da ciência econômica. Aqui na PUC São Paulo, nós garantimos a pluralidade, mas a gente é um pontinho num mar que não quer discutir absolutamente nada. Tá? Então, primeiro, voltar ao ensino plural. Mas isso não é suficiente. Não basta, por exemplo, garantir que a gente estude a teoria geral, o livro do Keynes, e que a gente estude o Capital de Marx. Isso não é suficiente. Tá? Nós temos aqui no curso de Economia 1 semestre e meio na graduação. Lemos o livro 1, o livro 2 e o livro 3. Nem por isso eu digo que é suficiente. Tá?
Por quê? É preciso mais, é preciso outro tipo de olhar sobre o que está acontecendo no plano mundial e nacional. A minha preocupação, em especial, diz respeito ao seguinte: eu preciso que o currículo de economia garanta que a gente discuta os traços do capitalismo contemporâneo, tá? Seus traços gerais e suas consequências para a população, para o grosso da população, e, a partir dessa reflexão e da análise de experiências alternativas que já existem ou sempre existiram, apontar propostas que permitem sua superação ou que iniciam um processo de sua superação. Rapidamente, para não estourar o tempo, eu queria lembrar a vocês que o capitalismo atual, todo mundo sabe, ele está completamente mundializado. O capital é mundial. Altamente concentrado na mão de poucas empresas, sejam elas ligadas à indústria, a serviços, bancos ou ao comércio atacadista. Além disso, no plano mundial, essas empresas estão interconectadas com um grau de densidade nunca antes visto, o que implica dizer que qualquer coisa que aconteça num determinado lugar, os economistas dizem, contagia os outros, né? Além disso, todos aqui sabem, porque isso é algo que se fala no nosso meio, né, que a economia mundial hoje registra um grau de financiarização inédita na história do capitalismo. De modo que o capital portador de juros, assim chamado por Marx e chamado de capital financeiro na mídia, tá, está no centro das relações econômicas e sociais do mundo contemporâneo. O que significa dizer que tudo é determinado por este capital. Ele está no centro, é ele que manda, ele que comanda. Tá? Sabemos que não é a primeira vez que isso acontece na história do capitalismo. Isso já ocorreu no final do século XIX, início do século XX, ou seja, exatamente na fase imperialista, o início da fase imperialista do capitalismo, assim analisada por Lenin, mas foi interrompida pelas guerras e os 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, que foi um interregno, vamos dizer assim, determinado por condições muito específicas, políticas, sociais e econômicas. Mas é um retorno. E este retorno não volta com a mesma cara. Ao contrário, é algo que não tem paralelo ao período anterior. Tal é o tamanho deste capital e tal é a dominância desse capital sobre os outros aspectos econômicos e mesmo sociais. Tá? No caso específico do capital fictício, uma modalidade do capital portador de juros, a última vez que eu tentei calcular representava 10 vezes o PIB mundial. Né? E veja, isso é uma cifra fantástica. É um dinheiro que faz dinheiro sem passar pela produção, como diz Marx. Portanto, é um capital que não está interessado, não tem compromisso com criação de emprego e, portanto, de renda. Tá. É um capital meramente rentista, ou seja, nós estamos sendo dominados por um capital absolutamente rentista, que é a vocação do capital. O capitalista, ele, em primeiro lugar, ele queria que a empresa dele nunca fechasse, nunca parasse, que as máquinas estivessem funcionando 24 horas por dia. Aí um capitalista um pouco mais esperto queria uma fábrica funcionando 24 horas por dia, sem trabalhador. Mas o mais esperto de todos é aquele que quer ganhar dinheiro sem organizar a produção. Tá? É deste capital que nós estamos falando. Tá? É um capital, portanto, que representa a fase mais madura, para não dizer putrefrata, né, do capitalismo. Tá? Todo capitalista, se pudesse, seria rentista. Veja, quando a gente fala desse capital, quando eu falo, eu não estou desconhecendo
que os capitais reais, ou a empresa específica, ou o capitalista específico, né, eles não são capital industrial, o outro é comercial e o outro é capital portador de juros. Eles são os três ao mesmo tempo. Quando eu entro no supermercado para comprar, fazer o que lá no meu, eu ia dizer no meu país, no meu estado, chama de rancho, né? Me perguntam se eu tenho cartão de crédito do supermercado. E assim por diante. Só estou dando como exemplo do grau de imbricamento dos vários capitais. Tá? E esse capital realmente nos domina, vejam. Não domina os indivíduos e as famílias, principalmente quando a gente verifica o grau de endividamento crescente, né, nos vários países, em especial em relação à educação e à saúde. Mas não é só com isso. É um capital que simplesmente manda fechar uma filial, porque aquela filial está dando lucro, mas um lucro inferior à rentabilidade possível com aplicação em ativos. É um capital que, exatamente por isso, mantém a economia mundial num plano muito baixo de investimentos. Qual é o resultado dessa dominância? E olha que essa dominância já fazem algumas décadas. É o crescimento absurdo da pobreza absoluta, tá? O crescimento absurdo da desigualdade. Eu digo absurdo aos parâmetros que nós ainda lembramos do período do interregno, que eu chamei de interregno. Não preciso falar da taxa de desemprego, nem do tamanho da exclusão. Tá? Essa sinalização, quer dizer, o resultado, se é desigualdade, se é pobreza, se é exclusão e desemprego, para mim é o atestado de que esta forma de produzir já deu há muito tempo. Então, é mais do que na hora que a gente começa a construir um novo mundo. Né? Agora, não é tão fácil assim. Né? O último pontinho para os meus 2 minutinhos finais, eu queria dizer o seguinte, que todo mundo também sabe, né, que a lógica do funcionamento deste modo de produção regido pelo capital é a lógica de algo que está inscrito no seu DNA. O DNA do capital é produtividade e aumento de escala de produção. Quando a gente estuda Marx, a gente vê que essa é a forma do capitalista individual se diferenciar, obter lucro extraordinário, e pela necessidade da acumulação ampliada é produzir, 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 o que implica fazer de todos nós um consumista desenfreado, onde o valor de uso se perde totalmente, né? Mesmo que a gente ache que esteja comprando pelo motivo XYZ. Claro que sobre um mesmo produto eu posso associar vários valores de uso, mas os valores de uso mais caros, né, eles são simplesmente relegados a nada. Eu vou comprar novas roupas porque a moda mudou, mas as roupas que eu tenho me servem perfeitamente. Fora aquela coisa doida, né, do absolutismo tecnológico, ou quando você coloca que um determinado produto tem que durar 5 anos, porque aí ele quebra e você tem que comprar outro. Isso vem da lógica do capital. Bom, o que tem isso a ver com o curso de economia? Eu não acho que nós tenhamos condições, a não ser que a gente faça uma universidade paralela, essa é uma boa ideia, tá? Tá bom? Aí tudo bem, mas eu acho que a gente também precisa, nos cursos que estão ligados ao MEC, parará, começar a mudar. Então, eu acho que tem que ter, no mínimo, 2 disciplinas, pelo menos 2. Uma que discuta, assim, a ferro e fogo, o capitalismo contemporâneo, imbricando essa fome de mais produtividade e mais produzir com a questão do meio ambiente, que é o que todos nós queremos discutir, essa que é a verdade. Né? Por quê? Porque nós temos que questionar a raiz do modo de produção que, em última análise, estava sendo analisado pelo Keynes e pelo Marx. Tanto que o livro do Marx chama-se O Capital,
A gente não discute no ensino de economia os textos políticos e filosóficos, a gente discute o capital. Mas ele está explicando o funcionamento do capital. E eu quero saber onde deu isso para aí ficar clara a necessidade da sua superação. Tá? Segunda disciplina. A segunda disciplina, eu acho que seria fantástica se a gente trouxesse para a universidade as experiências que existem, as novas e as velhas, de produção alternativa, chamando assim. Se eu estivesse num outro meio, eu estaria falando, basicamente, dos povos indígenas, mas hoje eu subi aqui, o MST está ali embaixo, né? Estou terminando. Tá? Se nós tivéssemos essas duas, e aí inclui a discussão de cooperativa, de outras formas, por que eu acho isso importante? Porque, na verdade, nós temos apenas caminhos que apontam para um futuro, mas nós não necessariamente sabemos, né? Eu, pelo menos, acho assim, que nós não sabemos como necessariamente esse futuro vai se construir, nós só temos os princípios. Eu acho que pode ser um somatório de algumas coisas estatais centralizadas, com coisas diversificadas, voltadas à comunidade, tá? E até setores ligados ao mercado desde que pequenos. Discutir isso é enriquecer a discussão. Coitado, aqui está me fazendo sinal que já acabou. Desculpe se eu passei o horário. Quem vai ser assassinado sou eu. Obrigado, professora Rosa Maria. Por favor, professora Tânia. Frei, por favor. Eu vou ter que ser um pouquinho mais rigoroso por causa do tempo das rodas de conversa, por favor. Okay. Peço desculpa pelo atraso, estava numa reunião paralela, mas que também estava dentro do tema Economia de Francisco e Clara. Tá? E falando sobre isso também. Por favor, se apresente. Pois não, sim. Eu sou Frei Dotto, eu sou assessor, então, da CNBB para as pastorais sociais, para o enfrentamento ao tráfico humano e para uma comissão recentemente criada de Ecologia Integral e Mineração. Como você pode perceber, né, não falta trabalho, né? Temos ido muito abrumadinho, né? Inclusive o Dom Vicente, lá de Belo Horizonte, ele faz parte dessa comissão, né? Bom, eu trago aqui para vocês, então, uma saudação muito especial de Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, de Dom Joel, que é o secretário-geral também. Ambos estão em sintonia com este evento. Recentemente foi realizado também um evento lá na PUC Minas, né? Em preparação a esse seminário. Veja, o que eu vou falar aqui, porque eu não sou perito nessa questão, né, da disciplina, né, das escolas, das universidades. Mas eu diria assim, muito mais uma reflexão a partir, eu diria assim, do ensino social, do próprio trabalho social da igreja, muito ancorado nessa Laudato Si, que tem nos provocado muito, não só enquanto Igreja Católica, mas nesse amplo universo que a gente trabalha, seja no interno da igreja, mas também seja nesse diálogo com os diversos atores sociais. Quer dizer, para nós é muito importante da onde que a gente parte, né, esse nosso pressuposto, e daquela própria provocação que o Papa fez na convocação para esse seminário, né? Quer dizer, essa economia, assim, uma economia, como é que a gente pode pensar exatamente uma economia que nos torna mais humanos, que nos faz viver e não mata. Nós, há 2 anos atrás, no Grito dos Excluídos, nós refletimos sobre isso. Uma economia que degrada, uma economia que mata. Fomos às ruas gritar sobre isso, né? Então, uma economia que, de fato, tem esse olhar, assim, aquilo que ele está colocado na encíclica Laudato Si, que as coisas estão interligadas. Não existe desconexão das coisas, né? Então, que cuide, de fato, de toda essa beleza da criação e que não deprede, que não extermine, né? Então, e é importante, depois eu li com muita atenção a carta do Papa,
Veja que a carta, essa iniciativa do Papa Francisco, ele não entra, e ele é muito sábio nisso, né? Ele não entra nos detalhes do que de fato, assim, o que significa a economia de Francisco. É isso, aquilo. Ele não vem com a receita pronta. Mas veja que a provocação dele é nos provocar a construir no mutirão. Construir coletivamente. Assim, o que significa essa economia de Francisco? Até porque assim, é um tema muito aberto para reflexão. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, faremos amanhã também. Quer dizer, na verdade, então, eu diria assim que esse é o significado dessa sua fala. É muito mais, eu diria assim, no sentido de sinalizar para a gente uma semeadura, né? Ele gosta de usar muito essa palavra. Sermos semeadores de processos de mudança, semeadores de processos de transformação. E ele coloca exatamente essa provocação nesse mesmo nível, né? Quer dizer, uma semeadura de uma enorme envergadura, eu diria assim, que se defronta com um império, né? Esse império imbatível, que é esse sistema de economia política fundamentado exatamente nos mercados. E que já vimos aqui hoje, né? Quer dizer, que está assim, dominada pelo capital. Então, quando a gente parte dessa reflexão assim, da economia que mata, quer dizer, é isso que está prevalecendo hoje, né? Quer dizer, olhar ao nosso redor, né? Quer dizer, é essa economia que é ensinada nas instituições de ensino, né? A gente pode dizer assim que esta também é a que é ensinada no interno das igrejas. Que privilegia, né? Que privilegia um grupo da sociedade, que enriquece enormemente uma parcela da população, uma parcela pequena. Hoje vimos no início os dados, né? Quer dizer, aquela 1% da população que detém mais de 50% dos bens, né? Então, exatamente é esse olhar que o Papa coloca para nós, essa economia que, de fato, ela degrada, que ela mata, né? Ela exclui. Né? Então, me parece assim que, para nós, eu diria assim, nesse olhar mais amplo do que só assim, a questão curricular, mesmo que depois eu vou me arriscar a dar um pitaco nisso, né? Eu diria assim que, para nós, eu acho que assim, eu diria assim, o grande farol da economia, como que ela é pensada dentro do ensino social da igreja, é o humanismo integral. Ou, se quisermos usar outra terminologia, o bem comum. Mas eu acho que o humanismo integral quer dizer, eu acho que nós, assim, o grande desafio que eu tenho visto é exatamente assim, como que a gente associa tudo da natureza com tudo da pessoa humana. Como associar tudo da natureza com tudo da pessoa humana. E, claro, diante disso, a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quer dizer, como pensar uma economia diferente, então? Como pensar, de fato, essa economia que, de fato, prima pela destinação universal dos bens. Mas, de modo especial, diria assim, com olhar para os mais pobres. Na mesa, quando estava aqui a pastora Romy, que ela falou da economia de Francisco e Clara, eu diria assim, aqui tem um tema muito interessante que ele é abordado pelos franciscanos e franciscanas, que é a questão da restituição. Essa palavra ela é muito forte. Mas restituir para quem? Quando a gente fala de uma nova economia, a destinação universal, restituir, assim, a quem é de direito. Que são os pobres, ou, se quiser, o ser humano, as pessoas. Restituir a quem é de direito.
para que todos possam ter, de fato, a vida digna, né? Quer dizer, de a gente consolidar esse humanismo integral. Então, também, quando a gente reflete assim, no âmbito nosso do franciscano, a palavra restituição sempre ela é muito, muito forte. Restituir. E tem a famosa passagem de São Francisco, quando ele se despe, quando ele enxerga um pobre passando frio, e ele estava vestido, e ele tira a sua roupa para vestir. A intenção dele era exatamente isso, porque ele olha para o pobre, ele estava sem vestimento, ele disse, eu não tenho o direito de ter, se o pobre não tem. Então eu quero restituir o pobre, para que ele tenha condições. Então, a restituição, né? Quer dizer, aquilo que assim, primar pela destinação universal dos bens. De modo especial, então, que esse olhar para os pobres. E, claro, então, aquilo que a gente tem falado muito é o realmar, né? Reanimar, humanizar a economia. Quer dizer, no fundo, é o que a gente ser capaz de colocar na frente de qualquer coisa, colocar os valores essenciais para o humano e para a sua humanidade. Né? Para o humano e para a sua humanidade. Então, acho que assim, é isso que, no fundo, o Papa trabalha muito no tema da ecologia integral, né? Defendida por ele, né? E que tem toda essa preocupação com o bem-estar das pessoas, né? Então, me parece assim que, diante disso, assim, a pergunta que eu faria, no fundo, assim, quer dizer, pensando o que a gente precisa enfrentar para a gente chegar nessa proposta, assim, de um humanismo, né? Pensar esse farol da economia como um humanismo integral, que busque o bem comum. Eu arriscaria dizer assim, três, quatro temas, 3, 4 ideias, né? Primeiro, que nós precisamos, de fato, enfrentar, entender e assimilar na nossa vida. E aí entra também assimilar isso no ensino, essa questão da questão ecológica. Não tem como. Nessa perspectiva, assim, que esse é um tema de consenso entre nós. Nós estamos falando aqui desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo que é consenso, eu diria assim, difícil. É de um difícil equacionamento imediato. Porque passa pela conscientização. Então, assim, e se nós tomarmos a Laudato Si, ela é rica nisso, né? De recuperar essas inspirações, mesmo de São Francisco de Assis, dessa sua relação mística com a natureza, e fazendo, ao mesmo tempo, uma crítica muito forte, né? A esse determinismo, assim, tecnológico, econômico que está aí, né? Então, pensar exatamente essa questão ecológica, eu diria assim, onde que a política e a economia estejam, assim, em diálogo com para a plenitude humana, onde que o bem comum e a qualidade de vida devam ser para nós o parâmetro para se avaliar. Discute a questão do endividamento público crescente e as desigualdades de renda e riqueza. Nós precisamos discutir, precisamos aprofundar isso, né? Quer dizer, o que a gente está presenciando hoje? Quer dizer, esse crescimento cada vez maior da dívida pública mundial. Situações nacionais insustentáveis, né? Assim, muitas vezes sendo conduzidas de uma forma assim que coloca as pessoas no sacrifício mesmo, né? Pelas políticas econômicas dessa corrente hegemônica da economia global. E que trazem sérias consequências, né? Então, precisamos colocar, assim, no centro, trazer para o nosso centro, trazer para o centro do debate, para o centro do ensino, exatamente a questão da ética e a economia. Essa relação ela é muito importante. O Papa fala isso também na carta, né? E a outra questão que a gente precisa enfrentar, a gente precisa assim, discutir entre nós, eu diria que são assim, aquele trinômio, a questão das necessidades básicas, da proteção social e resgate de capacidades. Centro, se a gente quer falar de ética econômica, quer dizer, isso está no centro de uma ética econômica
de uma ética humana. Então, esse é um outro ponto. E o último que eu queria chamar a atenção, já, né, antes de você dizer assim, terminou o tempo, né, é assim, pensar também entre nós. Quer dizer, precisamos, junto com a ecologia integral, pensarmos mudança de mentalidade pessoal e cultural. Porque a gente até pode dizer assim, precisamos inserir, né, que eu acho que é importante inserir novas disciplinas, novos conteúdos. Concordo plenamente, é isso. Mas também precisa passar assim, por esse processo de mudança de mentalidade pessoal e cultural. Quer dizer, sem isso... mas o que eu quero dizer com isso? De uma mentalidade não individualista, mas para uma mentalidade de serviço transformador. Que vise transformação, que mude as relações interpessoais e também políticas, que, de modo especial, assim, dessas que lidam com os desprotegidos da sociedade. Então, eu queria finalizar por aí, e para dizer assim, o último ponto. A Sandra já está me olhando aqui, atravessada, né? Para dizer assim, que nós, acho que nesse conjunto de construção, de busca, de pensar esse sistema, como que a gente enfrenta esse sistema, nós estamos também pensando a 6ª Semana Social Brasileira. Estávamos reunidos, assim, paralelamente, pensando nisso. No seu processo de construção, uma construção coletiva, com qual foco, e pensamos exatamente isso, quer dizer, a gente precisa buscar trabalhar um mutirão pela vida, e trabalhando com os 3 T's do Papa Francisco, terra, teto e trabalho, mas também dialogando exatamente nesse sentido de como que a gente enfrenta todo esse sistema econômico, no sentido de fortalecer a nossa democracia, fortalecer também a nossa soberania. Então, tudo isso é um processo que nós vamos construir agora para os próximos 2 anos. Esperamos assim o envolvimento de todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Frei. Por favor, professora Tânia, da PUC Minas. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos que organizaram esse evento. Agradecer a vocês que estão aqui até agora para escutar esse tema, né, que aparentemente é um dos temas mais aparentemente técnico, que é discutir currículo, né? Então, eu vou fazer uma discussão, vou fazer um convite para vocês, para a gente inverter, deixar para discutir curricularização no final, igual todo mundo fez aqui, né? Mas, antes, eu queria fazer um seguinte comentário. Eu escolhi estudar economia, eu escolhi, né, ser economista, porque eu queria entender como que funcionava o processo de produção e distribuição da riqueza. Porque eu via, já lá com meus 11 anos, que existia muita pobreza onde eu morava. As pessoas morriam, né, de febre, de tifo. E eu, de uma família numerosa, mas meus pais tinham uma diferença, eles tinham estudado um pouco. Então, eles nos protegeram. Nós somos 7 filhos, então eles nos protegeram. E a riqueza maior que meus pais dedicou a esses 7 filhos foi a educação. Uma educação esmerada para as condições deles. Então, esse é o valor que me fez escolher fazer economia. Quando eu escolhi fazer economia, eu escolhi um curso plural. Um curso que me dava uma formação ética, moral, que me permitia estudar a teoria marginalista, neoclássica, marxista, keynesiana, inclusive estudar todos os keynesianos e os críticos do Keynes. Então, essa foi a nossa formação. A formação pluralista ela nos levou, sim, a entender e a criar muitos espaços até para interferir no processo de democratização do Brasil. Eu acho que isso tem que ficar claro, que nós temos uma experiência acumulada com isso já. Nós já experimentamos a pluralidade. Agora, a questão que eu venho trazer aqui para vocês é a seguinte: por que nós, não nós economistas, mas as escolas de economia, as faculdades, os institutos, a ANPEC, né, que é a Associação de Pós-Graduação, escolher só um ramo da economia, só um braço
da economia para instaurar em todos os currículos, praticamente, do país. Então, essa questão ela é muito séria. Né? Me recordo muito bem que, em 94, eu já era professora universitária, já tinha concluído meu mestrado em ciência política, porque eu me interessava pela questão do setor público. Eu, junto com muitas outras pessoas, né, na nossa época, nós estávamos muito envolvidos na discussão da distribuição da riqueza neste país. Mesmo antes da Constituição de 88, já existia um grupo grande de economistas que estavam sempre contribuindo de minorar a desigualdade do nosso país. Me lembro bem que vários grupos, né, nas universidades, na USP, em Campinas, aqui na PUC de São Paulo, a PUC Minas, a UFMG, você tem um número enorme de universidades que tinham projetos muito claros para buscar uma economia que pudesse ser mais inclusiva. Por que fez isso mudar? Qual que foi a natureza dessa mudança? Então, isso isso tem uns 2 dias que eu venho sobre isso, porque eu não queria chegar aqui e mostrar para vocês o currículo de economia da PUC de São Paulo, da PUC Minas, e comparar e mostrar para vocês que praticamente todos eles, com exceção da PUC de São Paulo, hoje só ensinam tem no seu estrutura 3 linhas. A micro, a macro, que não é a keynesiana, e a econometria. Né? Então, aí eu levanto essa questão aqui para vocês, porque eu digo o seguinte, qual que poderia ser a minha esperança quando eu me deparo com essa estrutura praticamente adotada em quase todos os cursos do país? Nesse sentido, o Papa Francisco ele é muito arrojado. E eu gosto muito disso. Porque ele pegou no cerne do problema. Onde está o processo de desumanização da economia? É lógico que não está na escola, mas ela é a reprodutora dele. É na universidade, é nos programas de pós-graduação, que só permite pessoas que tenham conhecimento de econometria, de estatística, que ele pode entrar na Ampec, que ele possa concorrer, que ele possa se manter e fazer um mestrado e um doutorado, para depois ele ir lá e virar professor da mesma universidade e retransmitir isso ad infinito. Por isso que eles falaram conosco em 94. Isso também veio para ficar. Né? Porque eles sabem reproduzir esse processo. Agora, qual que foi a fortaleza desse projeto? Foi a proposta de abertura de mercado. Primeiro começou no governo Collor, depois se intensificou nos outros governos. Eu me recordo bem que as pessoas que queriam, por exemplo, estudar a economia, tinham bolsas. Tinham que ir só para as escolas norte-americanas. Por quê? Porque lá elas estariam aprendendo o que o Guedes está apoiando até hoje. Né? O modelo econômico, cujo processo de excludência só aumentou. Me recordo bem que havia uma censura tremenda nos cursos. Inclusive, falo isso com muita propriedade no meu próprio curso que eu dava aula. Você pensar diferente dessas pessoas era você ser considerado o não economista. É você ser tratado como aquele que está à margem do conhecimento. Isso era muito doloroso, porque nós estudamos os clássicos, os neoclássicos, lemos os livros de direito, né? Estudamos filosofia do direito, nos próprios autores, e essa gente que chegou só lia manual. Então, era muito estranho. As pessoas não tinham mais que saber, Rosa, a origem. Elas não tinham que ler mais o Capital. Para que ler o Capital era ciência morta. Né? Para que ler o Keynes? O Keynes só pregava o déficit público. Né? Você escutava isso, não é de um aluno, era de professores, seus colegas. Então, este processo ele foi muito danoso, porque ele escanteou todo aquele que tinha uma formação mais geral, mais humanizada, mais humanizadora,
dos cursos de economia. Então, a tecnificação esperada dos cursos de economia é baseamento do curso também. É o que a gente está vendo hoje. Né? Você observa, os cursos de administração de empresas mudaram muito a ótica. Os engenheiros aprenderam muito nesse tempo. Eles estudaram mais filosofia do que os alunos do curso de economia. Estudaram mais sociologia, estudaram mais a questão ambiental do que os alunos de economia. Então, nesse sentido, nós observamos que, a partir dos anos 2000 até 2019, mesmo com todas as mudanças que ocorreram na crise de 2008, onde que você vê que essa questão é posta novamente, né? Que o capital financeiro é capaz de suplantar. Mas aí foi rápido demais, doutor Dara. Você comeu meu tempo. Aí eu estou ficando brava. Eu fiquei esperando. Você sempre ficou brava, Tânia. Não, mas infelizmente por causa das votos. Eu vou dando tolerância para todos. Tá. Então eu vou te pedir um pouquinho de tolerância. Então aí nós vamos observar, porque eu acho que o meu espaço de fala ele é para fechar, né? Então eu acho que eu tenho que fazer essa. Então eu observei o seguinte, quando a gente trabalha, aí vem a questão do Papa Francisco. Eu tive a oportunidade de estar em Roma e ver o Papa Francisco falar sobre isso no encontro de empresários. E ele falava sobre o tema da economia de Francisco de forma muito subliminar, né? Porque ele atacava só o capital financeiro, mas ele não falava dos valores. E hoje eu vejo que ele fala destes valores, né? Quando ele fala assim, nada deste mundo nos é indiferente. Então, assim, nada desse mundo nos é indiferente. Como eu, economista, penso isso? Eu penso, olha, nada desse mundo justifica a miséria humana, a miséria planetária. Né? Então, isso nos remete a repensar o ensino de economia, mas, mais do que isso, a formação que o economista recebe, a formação que ele tem é fragmentada, né? Ele estuda várias disciplinas, mas ele não tem uma perspectiva de desenvolvimento de competências, como diz o Freire. As habilidades, ele só tem que ter habilidade de mexer com pacote estatístico, nem para analisar ele precisa mais. Né? E eu não sei como é que vai ser com a inteligência artificial, para onde que vai a nossa formação. Porque fazer gráfico e fazer análise deles, a inteligência artificial vai poder fazer. Então, se nós não tivermos condição de formar pessoas que realmente desenvolvam as suas competências, que tenham uma formação humanística, sim, que tenha a condição de entender que o homus econômicos ele não pode dar lugar a qualquer atrocidade, porque nós estamos vivendo nesse mundo. E nós estamos formando nossos alunos para fazer isso também. Meus alunos que trabalham no mercado financeiro, eles são frios e calculistas mesmo, são sensualistas sem coração, mas eles são muito jovens para ser assim. Eles só têm, no máximo, 22 anos. Então, eu creio que a preocupação, né, e vou adiantar, a preocupação com uma formação humanista e, ao mesmo tempo, que dê qualificação para ele intervir nesse mundo realmente complexo, realmente desigual, e que ele possa promover a mudança, passa, não sei se é repetir a minha formação ou a formação dos que me antecederam. Creio que passa pelo entendimento de que o desenvolvimento humano ele é necessário em qualquer profissão, inclusive do economista. Quando você despreza isso, você passa a formar pessoas que não são técnicas, porque é uma ciência social, mas também não são humanizadas, porque deixou de aprender e desenvolver essas capacidades. Então, acho que o currículo ele tem que ser, a base dele, que a questão é essa, ela tem que ser pensada a partir de uma formação plural, uma formação sistêmica, integradora com as outras áreas de conhecimento, porque isso também é complicadíssimo na área das ciências econômicas, né? E que pode, sim, abarcar todas essas economias, esses modos, ou essas facetas da economia, né?
que eu posso pensar que são facetas, porque a economia, como produtora de bens e serviços e distribuidora de renda, né, ela pode ser do conhecimento, ela pode ser economia feminista, sim, ela pode ser economia da educação, da saúde, da tecnologia, da partilha, ela pode ser a economia solidária, que solidariza todos os seres humanos. Por que não? Estes valores, eles têm que ser levantados dentro da sala de aula. Mas como nós vamos fazer isso em currículos engessados? Como nós vamos levar à discussão que a desigualdade ela não é só uma percentagem, que é da vida das pessoas? Aí eu vou colocar uma questão aqui, que o professor Carlos falou, da prática. Como que eu pratico isso no curso de economia? Eu pratico quando eu faço pesquisa, quando eu faço extensão, quando eu coloco uma prática extensionista dentro do curso de economia, como a gente tem feito na PUC. Não é fácil, porque o nosso aluno não está preparado para viver a realidade, ele está preparado para ver a realidade, não para vivê-la. Eu faço isso quando a professora Rosa disse, tem que discutir capitalismo contemporâneo, tem que discutir novas tecnologias, tem que, agora, como fazer isso e, além disso, desenvolver um valor como é a economia de Francisco. Então, a gente tem um trabalho muito grande pela frente, muito mesmo. Mas eu sei que a gente tem força, né? A gente tem compromisso, a gente tem que ter entendimento também que as políticas públicas elas não são imutáveis. O déficit público existiu, mas nem por isso as pessoas têm que ter salários tão baixos. A previdência social não precisa de ser o que está ocorrendo aí. A população está envelhecendo, sim, mas isso aí não se justifica, né? E a financiarização da economia já ocorreu, mas existe também formas de regulação. Então, para a construção do bem comum, gente, nós temos que ter uma agenda mais acelerada, né? Uma agenda que movimente a sociedade, porque o curso só de economia, infelizmente, muitas vezes a universidade é isso, ela reproduz a sociedade. Muito obrigado. Como nós não vamos abrir o debate, infelizmente, em função do tempo, eu vou então fazer uma pequena síntese em 9 itens e uma pequena provocação para os grupos, ok? Prometo que serei mais rápido e mais rigoroso do que eu fui com os outros. Bom, primeiro, que se garanta a pluralidade de linhas teóricas no currículo de economia, que se analise o contexto do capitalismo contemporâneo e suas consequências. Terceiro, que se articule com estudos de impactos ambientais. 4, que se abra para estudos e experiências alternativas de produção. 5º, que o centro do currículo seja a relação entre ética e economia. 6º, que se reflita sobre as desigualdades sociais. 7º, que altere a mentalidade individualista. 8º, que se prime pela formação humanista e que qualifique para a intervenção no mundo complexo, para a promoção da mudança. E 9º, que se integre aos estudos de economia com outras áreas de conhecimento. Obviamente que toda síntese, ela mutila, né, as apresentações. Finalmente, provocação. A provocação que eu queria fazer aqui é mais trazer para essa discussão um pouco a visão de quem trabalha com outros níveis de ensino, né? O ensino fundamental, o ensino médio, e como que nós, de outras áreas, olhamos para a economia. Na verdade, é quase que uma reflexão sobre a universidade e a educação na universidade. Então, vou fazer pequenas 3 observações, 3 provocações, que todas têm a mesma característica, que é a fragmentação e a ultra-especialização na formação universitária. Então, a primeira é a Tânia citou 2, eu vou ser bem rápido. A primeira é a estrutura curricular matricial, ou seja, ela não dialoga com outras áreas de conhecimento e ela não consegue fundir um pensamento. E lembre-se, ecologia, quando a gente está falando, é justamente uma linha transdisciplinar.
ela dialoga com outras. Ela não nasceu como ecologia, por exemplo. Ela nasceu como uma fusão da biologia, da geografia, e assim, da economia, do direito. Não é? Então, quando se introduz o diálogo com meio ambiente e ecologia, nós estamos, no fundo, para quem entende de currículo, quebrando a estrutura matricial. E se há algum tipo de resistência na universidade, é essa. Nenhuma área se abre para dialogar com outras, para se construir um novo conhecimento e compreensão do mundo. A segunda é a falta de diálogo com os outros níveis. Quem trabalha com ensino fundamental, educação infantil, EJA, ensino médio, sabe da solidão em relação ao diálogo com a universidade. Porque nós temos uma formação teórica no Brasil, nas principais universidades do Brasil, ela se mantém em que na universidade se produz conhecimento e nos outros níveis se reproduz o conhecimento universitário. Do ponto de vista da inteligência humana, um professor do ensino fundamental e médio não é um mero executor. Ele continua inteligente, porque ele é humano. Não é? E, finalmente, a relação com o mundo concreto. Né? O Yunus nos deu um alento quando ele sai com seus alunos para a rua e vai estudar as populações